Olá, bom dia a todos, a todas que estão presentes aqui online. Queria agradecer primeiramente ao Centro que nos fez esse convite, no qual desejamos de coração que todos possam estar antenados, né? Por assim dizer, que possam estar conectados para que a gente possa falar sobre o Evangelho, tá? E espero, né, de coração, que possa toda essa mensagem adentrar em cada um de nós para que a gente possa seguir esse novo caminho, construir esse novo caminho, tá bom? Fazer uma rápida leitura de uma mensagem, fazer a prece, e em seguida a gente vai fazer as considerações sobre o nosso Evangelho. A mensagem de hoje eu vou tirar do livro Religião dos Espíritos, que fala sobre o livro dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografia do nosso querido Chico. E o item 47 trata da questão 770 do livro dos Espíritos. Muitos companheiros, o título é Contradição. Muitos companheiros, a pretexto de se guardarem contra o mal, evitam contatos com esse ou aquele círculo de serviço, caindo frequentemente em males de maior monta. E para isso, quase sempre, recorrem a negativas de várias espécies. Dizem-se pecadores, mas fogem deliberadamente ao ensejo que lhes propicia a aquisição da virtude. Afirmam-se devedores, quando nesse aspecto lhe cabe maior diligência na solução dos compromissos de que se oneram. Declaram-se inúteis, ausentando-se dos quadros de trabalho em que poderiam mostrar os préstimos de que são mensageiros. Asseveram-se imperfeitos, desertando da luta capaz de conferir-lhes mais amplo burilamento. Escrevem longas confissões de remorso, sem ânimo de gastar ligeiros minutos na reparação dos erros em que se anunciam incursos. Proclamam-se cansados, esquecendo-se de que, assim, exigem mais dura cooperação dos semelhantes, em diversas ocasiões muito mais fastigados do que eles mesmos. Intitulam-se doentes, reclamando o sacrifício dos outros. Encalcam-se por vítimas de desencanto, veiculando o pessimismo com que esmagam as esperanças alheias. Categorizam-se por neurastênicos angustiados, sem compaixão para com aqueles que lhes suportam a bile. Acreditam-se perseguidos por espíritos inferiores, sem jamais ofertarem qualquer recurso de amor e renovação. Lamentam-se, colecionam-se queixumes, exageram-se sintomas, excusam-se e choram. Ante a educação que ilumina e a caridade que levanta, imaginam-se ignorantes e fracos, malogrados e infelizes, muitas vezes mentalizando infortúnio e frustração, tédio e suicídio. Transitam aqui e ali entre a desconfiança e o desânimo, sentindo-se habitualmente desamparados e incompreendidos, destacando-se onde surjam a maneira de sensitivos ambulantes, temendo ciladas e tentações. E encerram-se, por fim, na reclusão de si mesmo, como se insulados e inertes estivessem conquistando a altura moral. Contudo, nada mais conseguem do que a fuga do dever a cumprir. Porque se em verdade procuram-se a apetecida libertação do mal, é imprescindível que entenda que a melhor maneira de extinguir-se o mal será fazermos para com todos e em toda parte a maior soma de bem. Que maravilhas, hein, meus queridos? Sejam bem-vindos a todos que estão chegando agora. Aqueles que assim desejarem encontrem a melhor posição para que a nossa prece inicial possa adentrar em todos os corações que nos escutam. Pedindo ao nosso Pai Maior, aos amigos que nos cerqueiam, aos espíritos que nos orientam, e a Jesus, orientador maior deste planeta, que possamos ser dóceis aos conselhos dos amigos do bem, entendendo, não caindo em contradição, permitindo que a prática da caridade e do amor ao próximo seja o verdadeiro farol a iluminar os nossos caminhos
e também os caminhos daqueles que necessitam. Te pedimos, Pai, que esse Evangelho de hoje possa adentrar a todos os corações, estejam eles encarnados ou estejam eles fora do vaso físico, para que possamos construir este mundo de paz que tanto precisamos para voltar a sorrir, crescer e iluminar a todos aqueles com o conhecimento de que a vida é eterna, que o universo é o nosso lar e nosso caminho, e principalmente o nosso destino. Amado Mestre Jesus, esteja conosco, como sempre esteve, como está e como sempre estará. E assim seja, Pai. Bom, meus queridos, hoje nós vamos falar do Evangelho, capítulo 24, a candeia, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí alguns pontos bem interessantes que Jesus nos fala nesse sentido, é que ele cerceia os apóstolos com um tipo de informação e aqueles que os seguem, eles os transmitem por parábolas. Olha que interessante. Para que a gente possa entender, é muito fácil, né? Você lê o que fala o Evangelho e ele consegue, o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele consegue entregar essa claridade, né? Ele abre os nossos olhos para o que realmente Jesus queria falar e por que ele deixou a mensagem daquele jeito. Mas que a gente possa entender isso, realmente consolidar isso no nosso coração, a gente precisa entender a sequência, né, das coisas. O Evangelho também nos ensina, a doutrina espírita nos ensina que o Espiritismo, né, que a codificação pelo nosso querido Kardec, Leon Denisard Rivail, seria a terceira revelação enviada por Jesus. Quando eu entrei na doutrina espírita, eu fiquei estranhando aquilo, né? Eu achei assim, poxa, a terceira revelação é uma pretensão muito grande, né? Como todo neófito na doutrina espírita, a gente tem essa, pelo menos eu tive, né? Tem essa assim, tá bom, vamos escutar então qual é a proposta que o pessoal está querendo colocar com isso. E aí depois que a gente começa a estudar, começa a entender este processo, a gente começa a consolidar essa informação dentro da gente. Porque a clareza com que ela é proposta, porque a resolução com que ela é proposta, ela entrega a racionalidade da fé que a candeia em cima do alqueire vai nos revelar. E aí, voltando às revelações, veio Moisés, que entrega à humanidade um código de comportamento e de ética consolidado, condizente, respectivamente, à inteligência do homem naquela época. Para a gente perceber, tirar um parâmetro bem interessante disso, Moisés precisava entregar à humanidade um caminho e os homens voltaram ao caminho anterior através do bezerro de ouro. Então a gente consegue perceber que esse senhor, apesar de todas as evidências com que Moisés nos entrega, aquela primeira revelação de que só existe um Deus único, de que precisamos melhorar o comportamento, nos entrega os mandamentos que nos fazem melhorar as condições, nos dá um farol, né? Primeiro farol, vem de Moisés. E aí chega aquele grande legislador amoroso, que é Jesus, né? 4.000 e tantos anos depois, para entregar o Evangelho na sua forma mais primitiva, na sua forma mais pura. Nos traz todo um código de ética diferente, apesar dele dizer que veio dar continuidade à lei, ele veio mostrar aqueles mandamentos, aqueles 10 mandamentos, sobre uma ótica diferente, tá? Que é a segunda revelação, em que Deus autoriza, permite que Jesus esteja entre nós, para colocar isso, e faz também o direcionamento, né, da vida espiritual. Ele diz que
Conforme o povo da época de Moisés precisava daquela codificação, daquela revelação, chegou o momento da humanidade receber a mim. Chegou o momento da humanidade entender o que é que realmente é a vida espiritual. E aí, é tanto que ele fala aqui no Evangelho. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Ele está falando aos apóstolos. E neste momento, ele faz com que os apóstolos tenham a condição necessária, que já tem a condição necessária de entender a profundidade das suas palavras, e aos que não são seus apóstolos, ou seja, aqueles que ainda não conseguem compreender a profundidade das suas palavras, ele coloca, ele floreia, ele coloca um sentido figurativo que até hoje se usa muito em sala de aula. Você faz um comparativo com coisas habituais do seu dia, você faz uma história para a pessoa poder entender um determinado conceito, comportamento, para que eles pudessem assimilar esse mandamento. E é importante, notar, e é interessante notar, que Jesus, além de deixar os questionamentos com as parábolas para aqueles que não entendem, ele teve um cuidado tão amoroso de dizer, olha, nesse exato momento vocês não podem entender, mas vocês podem praticar o que eu estou dizendo através da caridade. Olha que interessante. Então ele entrega o conceito, ele entrega as bases da codificação, ele entrega a fundação, né, por assim dizer, da obra em que o mundo já começa a ter um novo direcionamento. E aí, meus queridos, chega o nosso querido Kardec, reencarna o nosso querido Kardec e nos traz a terceira revelação, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, inaugurando em 18 de abril de 1857 a obra O Livro dos Espíritos, inicialmente com 500 e poucas perguntas e depois nas edições posteriores com a quantidade de perguntas que a gente tem hoje. Mas o que a gente precisa notar, o que a gente precisa perceber é que quando Jesus nos fala por parábolas, ele entende, ele compreende, ele pratica a verdadeira empatia com a humanidade. Olha que interessante. Ele compreende os defeitos do homem, ele compreende as necessidades que o homem precisa ter, que o homem tem, de acordo com o seu estágio evolutivo naquela época. E eu me lembro disso porque eu estava lá também, né? Joguei pedra um monte de vezes, talvez estava até no Gólgota. Ele compreende, ele tem a empatia de compreender a necessidade do homem daquela época. Era necessário que ele viesse e colocasse as bases. Ele veio e colocou as bases com um pouco mais de 3 anos de peregrinação. E durante esse tempo, além de colocar as bases que serviria para os apóstolos seguintes, inclusive para Estevão e para Paulo, ele também teve a empatia de entender que muitas das pessoas não iriam conseguir compreender a mensagem e lhe disse, olhe, a prática da caridade, aliada ao que eu estou lhe dizendo, vai conseguir mudar seu coração. E é essa empatia que nós espíritas devemos ter. É essa empatia que todos nós, para os que não entenderam ainda a mensagem da doutrina, esteja ele onde estiver, esteja ele de que forma de pensar, é essa empatia que nós devemos ter para com todos. Não precisamos mais ouvir por parábolas, não precisamos mais expressar-nos por palavras. Tudo o que a humanidade precisava ter para poder crescer e evoluir, ela tem hoje. Ela já está direcionada para o mundo de paz, para o mundo de felicidade. Antes disso, a gente precisa entrar no mundo de regeneração, que já se iniciou há bastante tempo.
E diante disso, a gente pode entender também que quando ele quer dizer que não coloca, né, a candeia debaixo do alqueire, voltando ao tempo em que ele se encontrava com os apóstolos, ele também entende a necessidade dos apóstolos. Ele entende a deficiência de cada um. Ele consegue entender e perdoar Pedro, que negou ele 3 vezes antes dele entrar na cruz. Ele consegue compreender essa deficiência de Pedro e mesmo assim, porque sabia que a mensagem dele precisa, naquele momento, estar na terra, convocou Pedro para continuar a sua mensagem, o seu direcionamento da humanidade, deste planeta que ora nos acolhe. Esse entendimento faz com que os apóstolos consigam compreender que essa mensagem não se permite ficar somente entre eles. Ainda existia entre eles uma necessidade de que assim, o Messias prometido vai ficar somente entre nós e nós vamos reinar por toda a terra, inclusive sobre Roma. Esse pensamento está muito concretizado naquele que o vendeu por moedas, entre aspas, né? E que posteriormente também volta para poder concretizar a mensagem de Jesus. E Jesus percebeu tanto essa necessidade que preparou Estevão e depois preparou Paulo para que pudesse realmente disseminar toda a mensagem que ele colocou sobre a terra. A gente deve perceber um ponto bem interessante nisso, porque Jesus não escreveu nada. Naquela época, as mensagens, a conversa, a fala era muito fidedigna, né, por todos aqueles que a escutavam, e não havia a possibilidade de você ter alteração da fala dele. E durante muito tempo foi nessa forma. Foi assim, olha, a fala era muito importante, a conversa era muito importante, a assembleia, né, que vem do grego eclésia, a assembleia era muito importante. E o que se falava na assembleia, todo mundo escutava e repetia fielmente. E aí durante muito tempo foi nesse sistema, né, foi nesse sistema de divulgação do Evangelho. E aí, por os apóstolos terem essa limitação, começou-se a se escrever o que ele realmente dizia. Porque era preciso, porque era preciso que o Evangelho se disseminasse nessa terra, era preciso que a candeia colocasse em cima do alqueire para que todo o conhecimento tivesse a razão e a emoção junto, concretizando o que Jesus realmente veio deixar sobre a terra. O que é que a gente consegue entender com relação a isso? Ele precisava, juntando as partes de Moisés, juntando as mensagens de Moisés, ele precisava estabelecer naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, a base racional e a base religiosa, a base da fé, a base da continuidade da vida. As duas estavam separadas. Não se conseguia conceber naquele tempo ainda o que é que se era racional, a razão, o que é que se era fé, com relação ao que Jesus nos ensinou. Até na época do iluminismo, que veio a grande separação, a grande cisão, a grande tendência de se colocar tudo isso fora do aspecto religioso, fora da religião. E é justamente nessa época, olha que espetáculo, olha que inteligência de papai. É justamente nessa época em que acontece a separação da religião, separação do Estado com a religião, que nasce a codificação espírita. Olha que beleza. Então, quando a humanidade já pensa assim, olha, religião não tem nada a ver, religião
é uma coisa utópica, quem quiser acredita, quem acredita, só quem tem fé é racional, que consegue comprovar alguma coisa, vem para o iluminismo, vem para a razão. Então, razão e fé, naquela época do iluminismo, era uma tendência muito grande de haver separação. Só que não é essa a proposta de Jesus. É justamente o contrário. As duas têm que se unir, porque somente a junção das duas é que vai transformar esse planeta num planeta de paz. Antes disso, iremos nos regenerar. Então, nessa proposta maior que o iluminismo queria haver a separação, é justamente onde Jesus coloca a cola, através do nosso querido codificador. A gente consegue perceber nessa proposta o senso de percepção da inteligência maior de todas as coisas, o senso de percepção de inteligência que Deus nos entrega quando, naquele momento certo, num momento certo, ele consegue atuar. Eu fico imaginando o que seria de nós sem a codificação hoje, como ainda não estaria em muitas dificuldades de adentrar no mundo de regeneração. Mas acontece que Deus atua da forma em que precisamos de união. E essa união ela consegue encontrar racionalidade na doutrina. Porque se ele nos entrega a doutrina, vamos raciocinar, se ele nos entrega a doutrina, justamente no momento em que o iluminismo separa, deseja separar aquilo, ele disse, olha, não senhor, não é assim que se faz, não é assim que deve ser. Tem que ser dessa forma aqui. E assim sendo desta forma, vocês têm essa racionalidade de você fazer a sua escolha. Olha, por que tem que ser assim? Por causa assim, 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 assim. O que é que acontece se eu fazer isso? Assim, assim, assim. E se eu fazer isso? Acontece isso, isso e isso. Dessa forma, meus queridos, a candeia, como nós espíritas conhecemos a candeia, nós espíritas devemos iluminar todo e qualquer caminho, todo e qualquer espírito, todo e qualquer pensamento que chegue até as nossas mãos, que chegue ao nosso convívio. Não se fala aqui de proselitismo, jamais. A doutrina espírita ela é racional, ela por si se defende. Ela não necessita que nenhum espírito venha a defendê-la de qualquer ataque. Ela por si tem uma racionalidade incrível. E aí você pode perguntar, bom, então se não é por proselitismo, como é que eu vou ficar defendendo a doutrina com relação aos que chegam atrás de mim? Como Jesus fez. Simples. Simples, tão simples, uma simplicidade tão grande, que às vezes a gente fica assim, perplexo, né? Através da prática da caridade e através do seu exemplo. Jesus fala, é assim, fala por parábolas, pratica da caridade, o monte, o sermão do monte com aquela beleza incomensurável das bem-aventuranças é um roteiro moral fantástico para a humanidade. Tanto que Jesus fala, bem-aventurados os pacíficos porque herdarão a terra no futuro. Não é porque vai herdar a terra agora, eles herdarão a terra. Então, quando nós nos deparamos com situações que muitas vezes nos constrangimos, que muitas vezes nos remonta aquele sentimento de indignação, é o momento da gente praticar o que Jesus nos tanto pede. É difícil? Sim. Com certeza é difícil. Por experiência própria, a gente sabe que é difícil. Não é fácil. Porque ainda resta muito dentro de nós situações que muitas vezes a gente não consegue controlar. Que vêm de pretéritos e pretéritos em que nós escolhemos, por livre e espontânea vontade, nos envolver com ele nessas mesmas situações. Mas o esforço em reconhecer, em melhorar
é reconhecer nossas má tendências e melhorar, é o que nos torna humanos. É o que nos torna espíritos. É o que nos torna filho de Deus. Então, se cada um de vocês, se cada um de nós, se eu tenho essa mensagem, e não necessariamente na doutrina espírita, a gente percebe, olha que interessante, a gente percebe que a gente encontra pessoas de outras denominações religiosas que às vezes a gente diz assim, rapaz, essa pessoa é mais espírita do que muitos espíritas que eu conheço. Porque não é a denominação religiosa que vai te tornar um cristão. Não é porque você se diz espírita que você vai se tornar um cristão. O que vai te tornar um cristão é falar e praticar o que Cristo falou. Eu conheço pessoas de denominações religiosas, de outras denominações religiosas, que dão uma verdadeira aula para muitos espíritas que estão aqui encarnados, em qualquer lugar desse Brasil. Pessoas que conseguiram entender a mensagem do Cristo, da prática, da fé e da caridade, que tem lá a sua consciência tranquila, que dorme tranquilo, que não tem nenhum problema com relação a nenhum outro tipo de religião. E um fato muito interessante me ocorreu, porque numa certa feita, numa reunião mediúnica, ajudamos um espírito do gênero feminino, pertencente a outro segmento de sistema de crença, outro segmento religioso, que este segmento era muito combatente com a doutrina espírita. Era muito conflitante, batia de frente com a doutrina espírita. Mas aquele espírito era tão merecedor, era de uma consciência tão tranquila com relação ao que ela praticava, ao que ela exercia, que ela recebeu uma ajuda, tanto na comunicação, né? Ela disse, não, eu estou tranquila. O que está me afligindo é a maneira com que os meus familiares estão se comportando. E eu não sei por que estou aqui. Mas eu entendo que eu estou aqui, ela verbalizando isso, né? Eu entendo que eu estou aqui, eu entendo o que aconteceu, mas queria muito mais ajudá-los do que necessariamente a mim. E aí ajudamos, conversamos, né? Fizemos a oração junto à oração dela, que ela, da maneira como ela conhecia, né? E aí logo no final, depois, a médium que deu a incorporação, que deu a comunicação, explicou a situação toda pra gente e a gente ficou muito interessante isso. Por quê? Porque quando a candeia que fica em cima do alqueire, ela é entendida, ela é compreendida e principalmente ela é exercida, você não precisa de uma religião para você se tornar uma pessoa melhor. Porque essa é a proposta do Cristo. A codificação veio, a terceira revelação veio, para que se possa entender a palavra dele por completo. Pelo perfeito entendimento do que é a vida encarnado e do que é a vida depois de encarnado. A gente precisa dessa candeia para que a gente possa entender racionalmente as palavras de Cristo durante a encarnação e após a encarnação. Tanto que na codificação está muito, muito evidente, está bem assim, explícito no livro O Céu e o Inferno. O que é que acontece com você após a vida se você tiver esse comportamento? Se você tiver esse comportamento, você tem esse resultado. Se você tiver um comportamento X, o seu resultado é X. Se você tiver um comportamento Y, o seu resultado é isso. Então lá no Céu e Inferno você vai encontrar todos esses exemplos. E a gente tem que entender que lá naquele mesmo livro, entre um exemplo na extremo e o outro exemplo no outro extremo, existem variações ao infinito. É o mesmo pensamento que você deve ter, assim, quantos números existem entre 0 e 1? É essa variação que existe com relação ao comportamento de espíritos. Então, quando estamos aqui e necessitamos dessa candeia para iluminar os nossos pensamentos, nossas
e principalmente nossos comportamentos, devemos entender que esta candeia é parte de nós. Esta iluminação dessas verdades, dessa revelação, dessa terceira revelação que nos trouxe ao mundo, ela precisa urgentemente estar na base do nosso pensamento e do nosso comportamento. E é esse o convite, a gente já finalizando, e é esse o convite que o Evangelho nos traz. É interessante a racionalidade do codificador, é interessante a sequência de como se coloca a codificação, para que ele tenha essa lógica de pensamento. Veio o Livro dos Espíritos, que foi aquele, assim, Kardec, um cientista eminente, uma racionalidade incrível, um coração amoroso, quer perguntar como foi que isso aconteceu. É por isso que o mundo é feito de perguntas. Assim, pô, como é que acontece isso? Por que é que acontece aquilo? E aí ele vem e explica. Os espíritos vêm e explicam. E aí depois vem o Livro dos Médiuns, que é explicando o mecanismo que aconteceu o Livro dos Espíritos. Olha, existe a mediunidade, veio pela mediunidade. Tá, então o que é mediunidade? Aí vem o Livro dos Médiuns. Mas aí é necessário que se entenda que esses dois obrigatoriamente têm que estar ligados com a amorosidade. Aí vem o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí na sequência vem os outros dois livros. E entre eles está o Céu e o Inferno. Que é justamente, olha, essa candeia que você tanto procura, essa iluminação de pensamento que se tanto procura, está nessa codificação. Está nesse entendimento. Então, meus queridos, para a gente finalizar, e para que se possa deixar bem claro, candeia somos nós. Não nos coloquemos debaixo dos alqueires. Não percamos nenhuma oportunidade de ter essa exemplificação de Cristo dentro de nós. É difícil, muitas vezes não conseguimos, mas vergamos, mas levantamos e começamos novamente, porque é somente assim que a gente vai conseguir transformar este mundo. Passar do mundo de regeneração para um mundo de paz, de entendimento, de compreensão, sem fronteiras e sem barreiras. Tá certo? Bom, já estamos no nosso tempo. Queria agradecer a presença de todos. Queria já convidá-los, para que a gente possa colocar aqui a nossa prece. E desejando a todos um domingo de paz e de fraternidade. Tá bom? Bom, encontrem vocês aí as melhores condições, encontrem os melhores posicionamentos. E vamos pedir a Deus, nosso Pai maior, o entendimento das suas mensagens, o entendimento das suas palavras. E muito mais do que isso, Pai, o entendimento de exercê-las, de praticá-las em todos os momentos, de fazer com que todos aqueles que se aproximam de nós possam perceber no teu sorriso, no teu olhar, a necessidade de transformação. Compreender erros e acertos nosso e do próximo. Ter a empatia de perceber qual é a necessidade, qual é a mensagem que o próximo está querendo passar com aquele comportamento. E assim, Pai, pedindo que esta candeia maravilhosa, que se coloca sobre o alqueire do pensamento, possa iluminar todos os corações desse planeta, nos permitindo transformar ele num planeta de regeneração, onde em breve adentraremos, e depois no planeta de paz, onde a alegria de servir, de ajudar, estará no semblante de cada um. Amado Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de servir, de estar trabalhando na tua seara, que é onde sempre queremos estar. E te pedimos, seja conosco sempre, como sempre esteve e como sempre estará. Que assim seja, meu Pai.
Meus queridos, muito obrigado, tá? Agradecendo aí ao Centro Nosso Lar pela oportunidade. Muito obrigado a todos e espero nos encontrar numa próxima oportunidade. Sintam-se abraçados, viu? Até a próxima.